Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Os convidados de hoje tenho certeza que vocês vão gostar bastante. São empreendedores, geram emprego e renda na região, contribuem com o desenvolvimento. São meus amigos, né? João, seja bem-vindo ao VoxCast. Obrigado, Jonas. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Jonas. Profeta, né, João? Cara, engraçado, olha aqui, ó. Nome bíblico, nome bíblico, nome bíblico. Não sei se o Jonas era profeta também. Também. É, tá bem. O João é entendedor pra caramba da Bíblia, né? Conhece bastante. João. Tudo que ele faz na vida, eu conheço o João já há um bom tempo, ele explana e logo fundamenta na Bíblia. que é pra não ficar dúvida, né, João? A gente precisa estar sempre acompanhando o manual do fabricante, né? O manual do fabricante, como eu sempre digo, né, é a Bíblia, né, Jonas? Cara, engraçado, a Bíblia tem muitas lições empreendedoras, né? Se a gente olha, tudo que a gente faz, às vezes eu fiz alguns cursos, João, e quando a gente olha assim, isso aqui está na Bíblia, cara. O que o cara está ensinando lá está na Bíblia. Se a gente tem um olhar assim mais adequado, muita coisa tem na Bíblia. Sim. Cara, é isso aí. Cara, tanta coisa pra gente falar, tanta coisa. Samuel, tu nasceste em Santarém, fala um pouco pra gente aí. A nossa origem, né, é na cidade de Prainha. Nossos pais são de Prainha, minha mãe, meu pai. Mas nós nascemos aqui em Santarém já. Eu, né, tenho o Urias, a irmã mais velha Ilna, em seguida Urias, Débora, Samuel, e depois de 11 anos nasceu aqui esse rapaz aqui bonito, João. Rapaz. Aí nós temos mais duas irmãs aí, que é a Railu e a Thaís, mas eu e o João nascemos em Santarém. Só quem não nasceu em Santarém, se não me falha a memória, foi só a Débora, que é de Monte Alegre. Certo. E ser caçula é bom, João? Você é o caçula? Dos homens, sim. Dos homens, né? Depois de mim tem mais de 2 meninas, né? O João ficou assentado, né? Foi o último, né? Dos homens. Sim, o último dos homens. Legal. E a mãe, como é que tá a família? Jonas tá bem, graças a Deus. Mamãe tá bem, com saúde, cheia de disposição. Eu digo até, Samuel, que a mamãe parece que a cada ano fica mais rejuvenescida. Mais jovem. Nós precisamos até aprender um pouco com ela dessa fórmula, né? Da juventude. Legal, é isso aí, é mesmo. Tem esse aprendizado, né? Cara, panificadora, né? Como é que isso entrou na vida de vocês, né? Como é que é, Samuel? Parece que você começou ali, lá atrás. Fala um pouco pra gente desse início aí. Na verdade, Jonas, assim, a nossa origem de panificação começa ali na Rosa de Maio, com o tio Haroldo Quaresma. Ele convidou primeiro a minha irmã para trabalhar com ele, a Débora. A Débora montou uma panificadora. Ainda não era esse nome? Não, o nome da panificadora era Rosa de Maio. E no decorrer do tempo aí, ela montou para ela uma loja também, que é aqui na Rui Barbosa. E eu tinha passado por alguns problemas, tinha quebrado o conta do negócio, trabalhava com importado. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E eu achei um negócio muito interessante, né? Você vê ali o pão, eu me apaixonei pelo segmento. Você viu uma oportunidade logo ali? Eu diria assim que você conhecer esse segmento é muito interessante. Você vê como o processo produtivo é atrativo, é interessante, é fascinante. Você vê ali a transformação da matéria-prima e você poder chegar com esse produto ali finalmente na boca do cliente e ter uma qualidade, ter uma coisa que você encanta. Porque comer é muito prazeroso, né? Com e aí certeza. Você consegue ver ali o resultado do trabalho, é muito encantador. Você vê ali o pão sair do forno quentinho, você vê aquele pão estaladinho, né? Aquele cheiro inalando ali na hora que você está produzindo. Isso aí é um negócio fascinante. E claro, é um negócio que também você precisa ter ali o foco, né? Tipo assim, entender como a coisa funciona, entender o processo produtivo, entender o custo desse produto e claro, você tem que também ver o custo da matéria-prima, o custo operacional e entender qual é a margem que você precisa aplicar. Hoje, eu diria que a maior parte das empresas de panificação que abrem, tem muita empresa que abre em Santarém e fecha, porque realmente falta ali um pouquinho de conhecimento. Falando agora há pouco, como você falou da Bíblia, a Bíblia diz que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Eu diria que Santarém também teve um grande impulso, né, na panificação, a partir do momento que o Sebrae atuou no setor de panificação, trazendo muito conhecimento e levando ali o setor de panificação
para uma referência, eu diria que a nível nacional. Santarém é muito bem servido no setor de panificação. Nossa, legal. E, João, vocês, assim, vocês dominam mesmo essa técnica, né, cara, desse mercado, né? E o que o Samuel está falando, vocês estão muito à frente, né? Vocês têm uma marca forte no segmento. E não é à toa, né? Realmente é conhecimento, dedicação. Vocês vão buscar informação, vocês procuram atender melhor o cliente, né? Então, não é uma empresa que está no mercado por acaso, né? Sem dúvida, Jonas. Assim, eu hoje primeiro quero dizer que eu estou muito à vontade nesse podcast, né? Primeiro por estar do lado do meu irmão mais velho aí, né? Um grande professor, um grande paizão e a pessoa que me ensinou muito, né? Acho que muito do que eu sei hoje eu devo a ele, sou muito grato por isso. Aproveito, né, para em público externar essa gratidão, né? Samuel sabe disso, sempre falei para ele, nunca neguei. E na verdade até hoje ensina, né? Em todos os momentos. E assim, o segmento de panificação, para nós, realmente, Santarém ele é um motivo de orgulho, né? Não só em Santarém, eu acredito como toda a região norte, né, Samuel? Isso. Eu acho que o setor de panificação em Santarém é destaque. E graças a Deus as nossas empresas estão no meio dessas empresas de destaque, né? Em Santarém e na região. Vocês geram muito emprego, né? Quanto grupo já tem em torno de quantos empregos, mais ou menos? Uma média, assim. O grupo todo Eu acredito que hoje nós estamos com mais de 400 colaboradores, né, Samuel? Sim. 400 colaboradores. A gente soma isso por família, né? Muita gente. Eu acho que essa é a grande pegada de satisfação, né? Além, claro, de você ser abençoado pelo empreendimento, né? O fato de você também ser canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Você vê que através da empresa a sua vida é transformada e a vida de tantas outras pessoas é transformada. Eu acompanhei assim, em muitos momentos, tenho certeza que o Samuel, muito mais do que eu até, vê alguns colaboradores alcançando, né, Samuel, realizando alguns sonhos, né, como a casa própria, seu automóvel, enfim, até mesmo montando seu próprio negócio, começando dali também ter uma vida empreendedora. E esse assim, é um motivo que é algo que nos alegra, né? Poder ser canal de bênção na vida das pessoas, né? Além também, claro, de ser abençoado por eles, porque eles vêm, nos ajudam, pagam um preço, né, no trabalho, soma. É uma via de mão dupla, né, Jonas? Com certeza. É uma via de mão dupla. Ninguém consegue ir muito longe sozinho, né? Jamais, né? Mas assim, uma empresa grande emprega muita gente e como é que vocês fazem para ter gente qualificada, nessa qualificação da mão de obra? Vocês fazem curso? Como é que é para manter essa equipe assim, motivada e qualificada? Quer falar, João? Eu acho que a gente vai fazendo esse trocadilho aqui, né? É um grande desafio, né, Samuel? Eu acho que a maior parte dos nossos colaboradores, Jonas, a gente forma dentro da própria empresa. É isso que eu estou pensando, porque a gente não tem 400 pessoas assim disponíveis no mercado, né? Então vocês foram trazendo e foram formando essas pessoas. O setor de panificação, tipo assim, aqui em Santarém, assim como em todo o Brasil, quase eu vejo dessa mesma maneira, né? A gente viaja para São Paulo, a gente vê essa carência de mão de obra. E na verdade você tem que ter essa formação interna. Você tem que ter ali, a gente chama de multiplicador, né? Aquele cara que vai formando pessoas ali, que vai desenvolvendo pessoas para pegar e conseguirem ali atender, né, a necessidade do setor. Mas tem também parceiros, tipo como o Senai. Legal, né? Que está começando a desenvolver ali um trabalho. A Prefeitura em Santarém hoje tem um trabalho também de formação. Ainda está engatinhando. Hoje Santarém também tem uma grande vantagem, eu vejo uma grande evolução que já começa ali a ter, né, essa formação do engenheiro de alimentos, do nutricionista, meu nome, Deus, fugiu agora aqui o profissional de cozinha, como é o nome, João? Curso de culinária? Culinária. Mas não é... Gastronomia. Isso, curso de gastronomia. Então, assim, tem essa formação, isso tem ajudado, né, a trazer o profissional mais qualificado para dentro da empresa. Legal, também. Bacana. Mas sem dúvida nenhuma, hoje ainda a maior formação ainda é dentro da empresa. Dentro da empresa, isso, né? E João, como é que vocês... São dois nomes, né? Porque geralmente poderia ser um nome só. Por que existe a Massa Mix e a Bom Pão? Bem, eu atribuo isso ao momento que a gente precisou atribuir, né, responsabilidades a todos os membros que estavam ali com a gente, né? Uhum. E foi um momento que a gente passou e entendemos que seria melhor que cada um
conduzisse Eram ali... grupos, era uma coisa só, era tudo junto. Isso. Como é que funcionava, para a gente entender bem assim? A empresa ela vinha de uma sociedade familiar, né, Sim, Jonas? é uma empresa familiar, É uma né? empresa familiar, Sim. mas que tinha um único CNPJ e todos eram sócios ali dentro, né? A partir do momento que começou a crescer, a se expandir, a gente viu que existia a necessidade, né? Fica inviável quase que gerir, né? Isso. Ficar tudo num... Tinha uma necessidade, né, dessa ampliação e, ao mesmo tempo, da formação, né? Que nós mesmos precisávamos nos multiplicar para conseguir gerir aquilo que Deus estava colocando, né, nas nossas mãos naquele momento. Então, daí surgiu as marcas, né? Até agora, recentemente, a gente criou a marca da Panetos, que foi um dos grandes... posso dizer assim, que um dos grandes impulsos que a gente teve no passado, que era a fábrica, né, Samuel? A fábrica da Bom Pão, né, que fazia distribuição, depois passou para Massa Mix e hoje está com o nome de Panetos, mas que tem toda a raiz também ainda lá da Bom Pão. Então, por questões administrativas, até mesmo por questões tributárias dentro do país, né, a gente entendeu que seria melhor essa divisão para melhor organizar, melhor gerir os negócios. Né? Não, com certeza, com certeza. A gente sabe, né, a gente está falando do sucesso, do sucesso da marca, da empresa, né? Mas a gente sabe também que ninguém consegue vencer sem ter dificuldade, né? Sim. Tenho certeza que vocês já tiveram dificuldades assim dentro da empresa. Como é que vocês fazem para lidar com momentos difíceis dentro da empresa? Porque sempre tem, né? A gente não consegue ficar todo o tempo em cima. Uma hora dá uma caída e diz assim, aí, cara, o que eu vou fazer agora? Aí vem... o espírito empreendedor, né? Vamos fazer e tal, e seguir em frente. Como é que vocês conseguem lidar? Como é que é essa inspiração para seguir? Eu acredito, assim, que a principal coisa é você sempre ter a esperança e a fé em Deus, né? E eu vejo assim, todo tempo eu falava, o João esteve comigo desde o começo da padaria, e a gente começou em uma garagem e com muita dificuldade por falta de ter o conhecimento. A gente ampliou muito o conhecimento já, como eu falei agora há pouco, no Sebrae. Mas eu sempre costumava dizer o seguinte, que quando a coisa piora, é nessa hora que a gente tem que rever as bases, estruturar o processo, rever as falhas, né, e partir para cima. Eu vejo o setor de planificação assim, quando você trabalha de uma maneira bem certinha, acompanhando os indicadores, então você se antecipa ali aos problemas. Né? Agora, fatos assim inéditos como esse aí da pandemia, por exemplo, esse aí até quero agradecer aqui ao João, né? O João é meu irmão mais novo e também é praticamente um filho. No tempo da pandemia ele chegou com uma mudança meio radical. Mano, a gente vai precisar reduzir o quadro drasticamente, senão a gente não vai ter como manter o pessoal. Né? Foi uma visão assim muito, muito objetiva. Necessária para aquele momento, né? E necessária, porque no primeiro momento a gente não tinha ali esse apoio que teve ali do governo federal, sim, não tinha esse incentivo para você manter, então a gente precisava realmente reduzir. Conversamos com os funcionários, né? Foi um momento assim muito difícil, eu diria muito difícil, porque as vendas caíram aí praticamente 50%, né, João? Sim. Nossa. E precisava de ter uma decisão rápida, porque hoje na nossa despesa, na nossa realidade, né, operacional, praticamente 60% da nossa despesa operacional é folha de pagamento, é realmente questão trabalhista. Então, se você não se movimentasse rápido naquele momento, você correria ali o risco realmente de ter muitos prejuízos, né? E até talvez ali de não conseguir sanar ali a coisa. Então, naquele momento a gente optou por usar a gordura que tinha para que a gente realmente cortasse ali essa sangria de dinheiro desnecessário, né? Porque não tinha produção, não tinha venda para manter o pessoal, então era necessário. Tinha previsão alguma, né, João, de quando ia acabar, né? Lembrando ainda que nesse momento aí a gente ainda priorizou ainda mais a questão de se preocupar com a equipe, né, na esperança de que a coisa melhorasse. Nós demitimos aí, né, a maior parte dos funcionários que tinha ali seguro para receber e tal. Né, a gente não demitiu aqueles que não tinham. Os novatos nós mantemos e mandamos embora aqueles que tinham mais tempo de empresa. Né, corremos o risco até de perder a mão de obra. Qualificado, o investimento que foi feito, né, na qualificação. Foi o que a gente decidiu naquele momento que seria o melhor para todo mundo. Porque muita gente estava com medo de ficar no trabalho. Então foi um momento difícil, um momento turbulento. Eu diria assim que realmente foi a mão de Deus para que a gente pegasse e permanecesse. Eu diria assim, que a gente tomasse uma decisão que era difícil e às vezes não sabia nem se talvez fosse a mais certa, mas foi o que Deus nos direcionou. É verdade, verdade. João, o empreendedor ele tem isso, né?
vem a situação ruim, quando ele está com sangue mesmo, é sangue no olho ali, o empreendedor analisa e geralmente toma uma decisão, né? E foi uma decisão, parece que correta. Por que o empreendedor, João, o cara percebe isso, né? O cara fica assim, ele tem uma visão, parece que ele consegue enxergar aquela situação para ele poder agir e tomar uma decisão. Jonas, eu imagino que é Deus na causa, né? Olhando não só para o empreendedor, mas para todas as pessoas que estão em volta do empreendedor, né? É verdade. Assim, porque a gente poderia, depois de ter acertado, bater no peito, se orgulhar e dizer, olha aí, eu não disse que essa era a melhor decisão. Mas como o Samuel falou, era um momento de incerteza. Né? Ali você precisava tomar uma decisão. O que você não poderia era ficar sem tomar alguma decisão. Então, graças a Deus, realmente foi uma decisão acertada, né, que nós tomamos. E eu fiquei até feliz também, um dia desse, de ouvir de um colaborador nosso que foi o momento que ele conseguiu adquirir a casa dele. Foi o momento que a empresa chegou com ele, fez aquela demissão, mas é uma demissão assim, já com aquela esperança de voltar, né? Uhum. Uma demissão onde o colaborador saiu, recebeu a indenização, né? Sacou FGTS, não estava trabalhando, mas ficou recebendo seguro-desemprego. E foi mais ou menos o tempo necessário que o governo começou a flexibilizar, né, as coisas, e logo também ele foi reintegrado, né, ao quadro de colaboradores. Então deu muito certo. Muito legal, certo. Maravilha, maravilha. Mas ele queria ser médico, né? João. Como é que é, João, a história? Rapaz, Jonas, eu assim, até o ensino fundamental eu não gostava muito de estudar, né? Não gostava muito de estudar, e até chegou um momento que eu tomei a decisão, né, junto com o Samuel, de dizer que eu não iria mais estudar ali na 5ª, na 6ª série. Eu parei de estudar, e aí o Samuel falou assim, agora tu vai trabalhar comigo. E aí a gente, foi exatamente no início dos negócios, e a gente se dedicou ao máximo, né, para aprender, para trabalhar, e foi algo assim muito prazeroso. Quando a idade foi avançando, eu vendo meus colegas ali da mesma faixa etária começando a ir avançando nas séries, né, eu fiquei, poxa, eu tô ficando para trás. Foi o momento que eu cheguei com o Samuel e disse, mano, eu quero voltar a estudar. E eu lembro que eu estudava na escola particular, estudava no do Amanda, e disse, tudo bem, tu vai voltar, mas agora tu corre atrás aí, procura uma escola pública que é como se fosse, essa é a tua disciplina, né? Essa é a tua disciplina, quem manda tu ter abandonado lá atrás. Eu queria nessa E aí eu busquei oportunidade, eu lembro até que eu fui pro Frei Ambrosio naquele momento, né, começar a estudar, e depois eu voltei com ele e disse, mano, eu não quero estudar no Frei Ambrosio, não, eu quero a oportunidade de voltar pro do Amanda. E já com uma idade mais avançada, o pessoal teve até dificuldade de me receber no do Amanda, porque eu tinha uma idade tipo 4 anos a mais do que o pessoal da minha série ali, né? Entendo. E aí eu tomei a decisão de fazer, naquela época, hoje chamam de CEJA, né? Eu não lembro como era o nome do passado, que fazia o multissérie, né? Sim. Terminava rápido o ensino fundamental. Então, eu entrei no do Amanda na 6ª série, no meio do ano eu tinha concluído o ensino médio lá nesse multissérie do governo. Aí no ano seguinte eu já ingressei no primeiro ano do ensino médio. E assim, quando você quer uma coisa, realmente você corre atrás, você se dedica, né? O ser humano, ele tem assim um potencial fora do que ele pode imaginar quando ele quer uma coisa, quando ele está decidido. Eu estava realmente decidido a estudar. Então eu pulei da 6ª série para o primeiro ano, mas no primeiro ano, todo o tempo no quadro de honra, segundo ano no quadro de honra, sem ter feito direito a 6ª, a 7ª e a 8ª série, né? Da forma que se faz anualmente, né? Eu fiz isso em poucos meses, né? No multissérie. E aí eu consegui convencer o coração do Samuel, convencer o coração da mamãe que eu queria ir para Belém, estudar o 3º ano e ali com foco de tentar fazer medicina, né? E aí eles acreditaram em mim, né? Deram esse voto de confiança para que eu fosse para Belém. Lá a gente se dedicou, estudou muito. Mas você sabe, o curso de medicina para passar numa federal e numa estadual não é tão fácil assim. Então a gente não conseguiu o êxito de passar na universidade de primeira, né? A maior parte das pessoas ficam persistindo, né? Mas eu naquele momento eu senti saudade dos negócios, né? De estar ali ajudando, empacotando pão, entregando a bicicleta, né, Samuel? Assando pão e andava de bicicleta, a gente fazia entrega, né, Samuel, das coisas, pegava pão de bicicleta, entregava de bicicleta, e eu senti saudade. Vou te ser muito sincero, eu senti saudade, acho que em primeiro lugar da família, em segundo lugar de estar por dentro do setor produtivo, como o Samuel falou, que é encantador, né? Assando pão, fazendo pão, entregando. Então eu senti falta disso. E foi o momento que a gente retornou.
né? E chegou um momento que eu estava em Belém que eu até falei assim, rapaz, eu acho que eu estou no caminho errado. Não é para me ser médico, não, eu tenho que ser padeiro, né? E decisão acertada. Não, muito acertada. Decisão acertada, quero cara. colocar aqui, né, que o João, desde que eu comecei o processo da padaria, meu primeiro transporte era a bicicleta dele. Olha aí. Olha aí, né, cara? Como é que é, né? E ele teve com a gente, o João, teve comigo lá, desde o começo da padaria, teve comigo. O João é um cara assim que eu admiro muito nele, né, a motivação. É um cara que motiva, ele bota pra cima, tem energia, ele acredita mesmo, tá junto. E eu lembro que a gente começou lá na garagemzinha, né, na padaria, comprando pão da minha irmã, da Débora. E a gente pegava, sentava lá de noite, olhava pra lá e dizia, mano, um dia nós vamos fazer uma padaria aqui, que vai ser visto igual esses prédios aí do R Branco. E ele pegava, isso aí, mano, vamos lá. Né? Tipo assim, todo tempo com uma energia boa. É um cara que ele não baixa a guarda, tipo assim, se tá ruim, mas ele acredita na virada, entendeu? É um cara que eu admiro muito isso nele, tem uma força aí extraordinária que eu acredito que provém de Deus na vida dele. Com certeza. Então sempre esteve comigo aí desde o começo, é um parceirão. E a gente todo tempo tá junto, né? Um tá ajudando ali o outro, uma hora tem um conhecimento, a gente troca. Mas desde o começo ele esteve presente na minha história empresarial, né? E eu diria assim, que o João é o melhor aí que a gente formou, e eu diria que hoje ele já passou até de mim já, em conhecimento. Modéstia dele. E assim, eu fico muito feliz de poder ter ele no segmento. Hoje está nessa parte, nessa veia aí política, mas ele acompanha de maneira bem assertiva, de maneira bem incisiva, né? Todo o processo dele produtivo. É uma forma que eu admiro muito do trabalho dele. Legal, legal. João, quando você falava para ele, quando ele dizia assim, mano, um dia a gente vai ter uma empresa grande, igual esses prédios aí da R Branco. Eu que dizia para ele. Pois é, você falava para ele e ele acreditava. Quando você vê isso realizado hoje, como é que tu te sente? Vocês acreditaram num sonho, cara. Jonas, assim, é um motivo de muita gratidão, né, a Deus, né, e a todas as pessoas que também se empenharam, né, para que isso hoje se tornasse uma realidade. De fato, hoje nós não temos esse prédio assim verticalizado, né, com muitos andares, mas eu acredito que hoje os nossos negócios são vistos pelos 4 cantos da cidade, e acredito eu, Samuel, que mais ou menos pelo desmanche de trigo que a gente tem hoje, a gente deva produzir pão aí para umas 100 mil pessoas por dia. Ou seja, aproximadamente 100 mil pessoas. Tem um cara em Santarém que não tenha comido um pão da Bopão ou da Massa provavelmente 100 mil pessoas por dia se alimentam com produtos produzidos ou na Bom Pão, ou na Massa Mix, ou na Panetos. Então, isso é algo que nos alegra. Primeiro, como eu te falo, vem um sentimento muito forte de gratidão. E assim, né, Jonas? Eu imagino que o sentimento do Samuel não é diferente, mas ele está aí para falar. A gente olha para trás, às vezes é difícil até de acreditar que Deus nos trouxe até aqui. Porque vindo de onde a gente veio, da forma que a gente trilhou, com as dificuldades, sem uma referência paterna, né, Samuel? Sem uma figura masculina dentro de casa para estar te direcionando, dizendo o que está certo. Eu tive ainda, né, que foi meus irmãos mais velhos, mas eles não tiveram. Então, mamãe ficou ausente de casa, né? Você imagina, mãe ausente de casa, sem a figura paterna presente, sem ter na família ali, pelo menos próximo, alguém com espírito empreendedor para ensinar. Então, eu acho assim que é um milagre e é propósito de Deus, né? Aí foi um momento assim, que eu lembro que Samuel falava muito, citava muito o nome do meu xará, do João Eudes, lá de Manaus, né? É um cunhado de Samuel, ele pode falar melhor do que eu, mas com quem ele teve contatos, né, de empreendedorismo, né? E aprendeu muito e trouxe lições de lá para cá. Né? Então, hoje eu tenho Samuel como referência, né? Tenho o Vanderlei também, que é meu discipulador da igreja, que esteve até aqui recentemente, também como uma referência, pessoas que eu tento aprender o máximo com eles. Né? Mas Urias, assim, como uma grande referência. Então, a gente tenta aprender em todo lugar
um pouco com alguém, né, João? Com certeza. Então, assim, eu te digo assim, eu particularmente sou uma pessoa muito abençoada, né? Porque eu tive todos esses mentores ao meu redor e eu pude tentar aprender com todos, né? Mas Samuel também, da forma dele, acho que com muito mais limitação do que eu posso dizer que eu já peguei o caminho um pouco desbravado, né? Já não estava só Juquira, já tinha uma luz no caminho, né? Mas o Samuel não, o Samuel pegou a Juquira mesmo, de pegar assim, disse, rapaz, agora tem que abrir, né? O cara desbravador, né? Que Não, foi na frente. Você fala do João e é bom lembrar, né? É bom lembrar. Cara, esse meu cunhado lá em Manaus, eu lembro como se fosse hoje. A gente saiu daqui de Santarém e a minha visão até então, minha mãe trabalhava, sempre foi muito trabalhadora, mas sempre trabalhou, né, para alguém. E isso foi muito positivo, isso ajudou muito. A gente planta coisa aqui, a Bíblia diz que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias ele vai retornar para você, né? Então a mãe trabalhou ali nas boas lojas muito tempo, trabalhou 20 e poucos anos e foi gerente de loja. Então, quando ela saiu da loja, ela trouxe uma gama de conhecimento administrativo para dentro da padaria que a gente não tinha. Uma outra coisa legal também de ver é essa situação desse meu cunhado. Quando eu fui em Manaus, a gente foi para lá para tentar conseguir um trabalho, conseguir alguma coisa para a gente manter a família. E eu conheci lá esse meu cunhado em Manaus e eu fiquei impressionado de ver assim o cara conseguir tanta coisa, prosperar tanto. E aí um dia eu sentando com ele perguntei assim, mas João, vem cá, como é que tu conseguiste tudo isso aqui? Na época eu cheguei lá na casa dele, tinha um monte de carro e tal. E graças a Deus até hoje ele tá bem. Então assim, cheguei lá, ele olhou para mim e disse, Samuel, é muito simples. É trabalhando. Aí ele disse, mas eu quero aprender como é que é isso. Como é que é essa dinâmica de ganhar esse dinheiro. Quero aprender isso aí. Eu quero aprender como é a forma. Tá nesse mundo aí. E aí lá eu comecei a ver um pouco dessa visão empreendedora, visão comercial, né? Visão realmente de quem vai empreender. E aí eu aprendi muito. Então quando eu comecei a vir de lá de Manaus para cá, tentei primeiro trabalhar com outro irmão meu, com o Urias, com a escola de informática. A gente aprendeu muito. Tudo tem um proveito nessa vida. Eu acredito que tudo vai te agregar de alguma forma lá na frente. Né? Com a escola de informática a gente tentou, não deu certo. Na época era PC Informática. Informática era um negócio novo. Né? Ninguém imaginava, certo, né? Ninguém imaginava toda essa tecnologia que tem hoje aí no celular, para você ver um computador. Isso é o que, Samuel? Há uns 25 anos atrás? 25 anos atrás. E aí a gente pegou, mas não deu certo a escola, né? Não conseguimos prosperar com ela, mas ficou aprendizado. Hoje, por exemplo, a gente trabalha aí na nossa pouca formação. Eu, por exemplo, não tenho uma formação. O que eu aprendi muito foi através do Sebrae, na prática do dia a dia. Faculdade da vida, né? Da vida, diria da vida. Então, assim, a gente foi aprendendo ali, teve aprender a trabalhar com Excel, com computador. Até hoje, tipo assim, eu acho que não tem uma empresa, pelo que eu rodo aí no Brasil, não tem uma empresa que pode ter o melhor sistema, mas tu não consegue ficar sem uma planilha. Então ali, aquela planilha trouxe conhecimento para dentro da padaria. Lá com esse meu cunhado em Manaus, aprendi muita coisa, como é que você tem ali dinâmica, a questão da honestidade, a questão de você sempre honrar compromisso, de você realmente ser correto, né, de você dizer assim que é melhor você ter crédito na praça do que dinheiro no bolso. Então assim, teve muito aprendizado. Então assim, hoje eu tenho muita gratidão a Deus, assim como o João colocou da mentoria, das pessoas que ele colocou na minha vida para pegar e ajudar a desenvolver. Claro, sem falar N funcionários, N pessoas que construíram a nossa história, ajudaram a construir a nossa história. Pessoas muito boas. Então em tudo isso a gente vê a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Porque eu costumo dizer assim, a palavra maior é gratidão. Porque tem horas que a gente olha o que acontece, igual como nós falando agora há pouco, e diz assim, cara, a gente vê pessoas, às vezes, muito talentosas, né, não conseguem, às vezes, prosperar e tal. E a gente não sabe o que acontece, né? Eu olho assim e digo, poxa, o que que falta? Né, mas eu vejo assim, muito a mão de Deus, realmente, né, de te dando sonhos, te dando, né, a vontade, o desejo do prédio, né, de fazer aquele prédio para você vir na cidade, você não conseguiu isso aí, mas ele foi preparando o caminho ali através de pessoas. Claro, você tem que ter perseverança, você tem que ter esperança, você tem que lutar para que você consiga também ter o foco ali, manter o teu foco, o teu objetivo. Mas, cara, realmente, tudo vem da mão dele e a gente tem que ter a gratidão a isso aí.
Isso é verdade mesmo. João, você ambos, né, são pessoas muito religiosas, assim, né? Como é que, quando se fala de negócio, assim, como é que tu pode fazer essa associação com a presença de Deus, assim, na vida, tanto na tua vida pessoal como profissional? Falando de negócio, você fala assim, em que quesito? Prosperar. Cara, para mim, segundo o nosso manual de vida, né, o manual do Criador, segundo a Bíblia, para mim o segredo está no dízimo, na oferta, na alma generosa, na obediência. E eu acredito que, acima de tudo, entender o propósito de Deus em te prosperar. Porque Deus tem interesse de prosperar as pessoas, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele precisa enxergar em você a sensibilidade de ser canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Então eu acho que um dos segredos está muito ligado com essa questão da alma generosa. Da alma generosa, de ser um ofertante na casa do Senhor, de ser dizimista, né? Eu creio muito nessas coisas. Eu acredito. Você falou 2 vezes na questão o negócio começou na garagem, né, da casa da sua mãe. Sim. E como é que foi esse início aí, né? Nesse tempo o João ainda tava bebezinho, né, João? Acho que eu tava com 13, 14 13, anos, né? Como é que foi esse início, cara? Foi difícil? Como é que foi o início aí da carreira de vocês nessa jornada aí empreendedora? Jonas, é como o João falando agora há pouco, né? É uma construção, né? O início sempre é muito árduo, né? E, tipo assim, no começo lá, meu parceirão de todo tempo era eu e o João. Meu primeiro funcionário até tá vindo aqui para Santarém, João, o Altimo. Não sei se tu fala com ele. Fala de vez em quando pelas redes sociais. Então, assim, a gente teve um caminho árduo, cara. Porque, assim, para você começar hoje qualquer coisa, exige muita dedicação. Eu costumo até falar sempre eu exemplifico uma fala do Urias, meu irmão. Ele diz assim, que para você ir hoje, eu dizia, mano, mas isso aqui é muito difícil com tecnologia, que ele sempre gostou muito de tecnologia, né? O Urias contribuiu muito com a padaria, com visão de marketing, com a visão de tecnologia, contribuiu demais com a padaria. E eu dizia, mano, mas isso aqui como é que vai fazer? Então, isso aqui é muito difícil. Ele disse, mano, difícil foi até aqui onde tu trouxeste. Aí ele dizia, olha, eu comparo isso aqui igual tu ir daqui para o terra do chão. Hoje tu pega o carro, tu bota o carro, no máximo com 1 hora tu tá lá. Mas tu sair daqui para tu desbravar, sair quebrando floresta, abrindo a estrada, isso é mais difícil. Então todo começo ele é árduo, todo começo ele é difícil. Então assim, pra gente, no começo que a gente não tinha nenhum equipamento, não tinha nada, tinha só ali forno, tinha que pegar pão, tinha que vender pão na rua. Então assim, você não tem ali pessoas que você possa pagar. É muito difícil, a mais pequena. Vocês fabricavam, distribuíam e vendiam? Não, a gente não fabricava. A gente comprava o pão da minha irmã. Ah, tá. E a gente revendia. Não tinha forno? Não. O João aí ficou forte. Até hoje ele tá forte de tanto carregar massa comigo aí para entregar na rua. Tu lembra muito bem, né, João? Então, assim... Da bicicleta, né, João? O começo foi muito difícil. Eu lembro que a gente chegava em casa, a gente disputava, que a gente tinha mais marca no braço de queimadura do forno, que caía, assim, as telas. A gente não tinha um armário muito bom, e às vezes caía a tela no braço e tal. Mas tudo isso é gostoso de você lembrar e você poder olhar. Eu costumo dizer assim, a vida é muito legal quando você sobe numa escada e você sabe ir e voltar nela. Você sabe o degrau que você tá e você sabe descer. Se você precisar descer, você desce. E se você precisar subir, você também sabe subir. Então, isso aí eu olho assim como um grande aprendizado. É um grande aprendizado e que traz muito orgulho pra gente pela forma como a gente veio, né? Com certeza. De você pegar e dizer assim, poxa, a gente batalhou, malhou realmente, lutou e chegamos até aqui. E legal. E o João, mesmo. O que é legal hoje, que o João teve comigo desde o começo aí, ainda garoto. De todas as formas, né? Tanto fazendo, executando, como incentivando e acreditando, né? Todo o tempo teve comigo no começo da padaria, né? Da forma dele. Eu fiquei triste aí quando ele quis ser médico, mas tudo bem. Faz parte. Puxa um pouco mais do teu usar para fora aqui, assim, E João, assim, a gente vê uma empresa de sucesso, né? Quem tá de fora, pô, esses caras aí tem uma empresa, uma marca forte, né?
tudo que eles fazem dá certo, é abençoado, mas a galera não consegue perceber nem ver o sacrifício que teve, né? Como é que se constrói uma história, né? Vocês não tinham nem queimava o braço, né? Não tinha forno, né? Mas em nenhum momento vocês pensaram em desistir, né? Então, como é que é essa trajetória aí dessa dificuldade, né? E da onde vocês tiravam força, assim, né, cara? Não, a gente não pode desistir, bora fazer, tá ruim, mas bora fazer que vai melhorar. Como é que era esse processo aí, nesse início, lá na garagem, lá? Jonas, eu acho que aí o Samuel pode falar mais do que eu, né? Para mim era diversão, né, cara? Eu poder estar lá ajudando, contribuindo, me sentindo útil de alguma forma, isso para mim bastava, né? Mas naquele momento eu não tinha o entendimento, né, da responsabilidade, né, das contas a pagar, dos compromissos que tinha. Então quem carregava tudo isso era o Samuel. Então meu prazer era poder receber um elogio dele e dizer, olha, mano, tá indo certo, tá indo bem. Então isso me mantia naquele momento motivado para continuar caminhando. Legal. Legal. E como é que a sua mãe teve a participação nesse processo todo aí, Samuel? Cara, a mamãe, eu te diria que ela sempre foi a grande apoiadora, a grande pessoa que financiou, né? Por exemplo, para começar pela casa dela, cedeu ali a casa, da casa foi pro pátio, do pátio foi pra sala, a gente foi tomando a casa dela todinha. Foram se apropriando, foi? Ao ponto que ela pegou e saiu. Então ela foi a grande investidora, foi o nosso Banco Central aí que apoiou, que acreditou junto com a gente no trabalho e tipo assim, ela começou a somar muito mais quando ela saiu realmente do trabalho dela. Eu lembro que, como se fosse hoje, que ela chegou comigo e disse assim, muito triste, né? Porque na época aí a Boa Relógio tinha que fazer uma redução, tinha chegado o grupo Yamada e tal, começou a dar uma redução. E aí ela pegou e disse, meu filho, deram meu aviso. Aí disse, poxa, muito legal e tal. Então assim, eu fiquei imaginando, até hoje eu me fico a pensar da responsabilidade que ela trouxe para mim. Pegou, terminou, acertaram a conta dela, pegou a rescisão de 20 e poucos anos, e ela chegou comigo e disse assim, meu filho, e o que eu faço com o meu dinheiro agora? Eu digo, mãe, bote um negócio para a senhora, assim, tal. Ela disse, mas meu filho, eu vou botar o quê? Porque se eu colocar um negócio aqui, e se não der certo? É melhor eu investir em ti, porque já está dando certo o teu negócio. Olha só, né? Então, assim, ela teve a coragem, tipo assim, acreditou, né, no projeto. Eu lembro que na época a gente estava começando aí a desenvolver essa visão de fábrica. O nosso negócio inicial sempre foi a fábrica, né? Foi porque o nosso ponto não era bem localizado, a gente não tinha, né? E às vezes eu me perguntava, pô, mas a gente tem um produto tão bom e não vende, né, João? Nossa localização não contribuía. Então hoje a gente vê a importância de você estar bem localizado. Hoje Santarém, né, está em pleno desenvolvimento, tem muitos lugares bons ainda para serem explorados, mas você ter um ponto bem localizado ajuda muito. Então a gente começou ali e ela pegou e investiu. Compramos ali na época, era uma coisa nova, não tinha forno a lenha. Hoje parou todos os fornos a lenha, tem que ser elétrico. Investimos num equipamento maior, mais robusto. O primeiro forno foi a lenha. Não, o primeiro forno que a gente teve foi a gás. O forno a lenha na época era uma inovação porque trazia muita economia. Ah, sim. Né? E aí ela pegou, né, com esse dinheiro que ela injetou ali na gente, pegou e construiu o prédio onde foi a primeira padaria nossa, que era 24. Demolimos a casa, que a gente tinha tomado tudo, e construímos ali o primeiro ponto nosso. Então assim, a mamãe teve uma participação muito importante, tanto em conhecimento, né, de organizar ali documento, contas a pagar, contas a receber. E aí ela já veio para dentro da empresa? Veio para dentro da empresa. Tá. Eu disse, não, mas se ela vai ficar só, a gente vai pagar essa aposentadoria e tal. Mas até hoje ela não fica parada, já passou 28 anos. E ela tem muita energia, graças a Deus, tem saúde e é muito competente no que ela faz. E ela também é do ramo, né, João? Ela também é do não ramo, né? É a dona da delícia da vovó. A mamãe também trabalha, né? A panificadora dela, aproveitando para fazer o marketing, fica ali na São Sebastião, né? Aqui, pessoal. Entre Silva Jardim e 7 de setembro, né? Bem ao lado da Piau Formulários. Produtos de excelente qualidade. Tá? Cara, eu gosto muito de bolo de macaxeira. Mas ela vende um lá que põe uma castanha. Pô, aquilo é demais. É bom demais. Aquilo é bom demais, cara. Pois é, né, cara? E o tempo vai passando, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente. Você estava falando da importância
de ter um estabelecimento bem localizado, né? Hoje são 3 empreendimentos que estão assim em áreas muito, muito importantes da cidade, né? Sim. Tanto a da Fernando Guilhom, a Massa Mix, aquela rua João, Bordilhau com a Bajonas. Com a Bajona ali, né? Isso. E a do Santíssimo, né? Então são 3 pontos assim que localizados que estão bem muito movimento, né? Isso é importante, né? Como você estava falando, né? Como é que está a projeção para o futuro aí do grupo? Vamos falar do grupo logo. O que vocês imaginam para frente? O Samuel tá já com o empreendimento já bem, acho que está bem encaminhado, né, Samuel? Já está nos ajustes finais para inaugurar ali a Bompão do Mararu, né? Ali na Curuaúna, que fica anexo ao posto Mararu. Acho que é uma unidade que vai dar muito certo, né? Haja vista o crescimento da cidade também para ali, para aquela região. Sim, com certeza. Tá o quê, Samuel? Tá nos ajustes finais ali já, não já? Em primeira mão aqui, né? Lá praticamente está montada a loja, né? A parte de estrutura, de equipamento está finalizada, pode-se assim dizer, está praticamente 99%. Estamos trabalhando agora no ponto principal, que é o fator humano. Você pegar ali, montar ali uma equipe de trabalho, tem algumas pessoas em treinamento. E eu acredito que deve ser aí até o final desse mês de fevereiro, deve estar funcionando lá, se assim Deus permitir. Não é simples, né? Não é abrir o negócio, colocar gente lá dentro que vai dar errado, né? Normalmente a gente brinca que quem tem dinheiro monta qualquer coisa, né? Agora manter funcionando precisa de equipe. E assim, você ter uma equipe boa de trabalho não é fácil para se construir. Importante. João, e foram só vitórias? Teve um momento difícil já na vida profissional aí? Jonas, teve momentos de deserto, né? Momentos de desafio. Mas eu acredito que momentos assim que a gente olha como um trampolim e os momentos que mais ensinaram, né? Porque realmente o que ensina a gente, o que prepara a gente são os momentos difíceis. Né? Teve um momento que eu cheguei nessa empolgação, como o Samuel falou, né? Nessa motivação de bora. E eu comecei a avançar, né? Com a abertura de alguns empreendimentos. Na época eu negociei... Isso foi depois da divisão do grupo, como você falou ainda há pouco, né? Isso, depois da reorganização do grupo. Tá. E aí foi o momento que a gente trabalhou para ampliar, né? Então, abrimos 2 supermercados, levamos o segmento de panificação para dentro de alguns supermercados em Santarém. Enfim, tentamos ampliar, igual assim o Juscelino Kubitschek naquela época, fazer o Brasil criar crescer, desenvolver 50 anos em 5. Era mais ou menos o que eu queria fazer com a panificação, né? E assim, eu até digo que a visão não estava errada. Mas primeiramente administrativamente não estava preparado para aquele momento. E como eu como líder da equipe naquele momento, se eu não estava, naturalmente minha equipe também não estava preparada. Com certeza. Então foi um momento difícil, foi um momento árduo, um momento de reconstrução mesmo. Para mim foi um momento de reconstrução. Graças a Deus tive muito apoio da minha família, dos meus irmãos que estiveram do meu lado. Foi um momento muito difícil. Eu digo assim, você imagina o que é você estar ali com 150 colaboradores, que é o que eu tinha na época, né, com a abertura dos supermercados, com 2 folhas de pagamento atrasadas, 13º às portas, com 3 talão de luz vencido e com a tua energia cortada, tendo que tocar teu empreendimento num gerador alugado. Então, era essa situação que eu cheguei a ficar. Não digo que eu quebrei. Não quebrei, não. Né? Mas foi um momento assim de muitos desafios, de muito aprendizado, de muita superação. E você falando agora do que eu posso linkar assim, da questão da prosperidade com as questões espirituais, né, com a questão bíblica. Mas ali eu fui carregado em oração, porque chegou um momento que nem eu acreditava que era possível mais sair daqui. Eu lembro que chegou um momento que eu baixei a cabeça e disse, Senhor, eu não dou mais conta agora. E eu lembro assim de ter sentido Deus falar comigo, não de forma audível, mas assim dentro do meu interior, dizendo assim, não baixa a cabeça, te prepara que tu vai ver o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu lembro que a partir daquele dia, eu levantei assim inspirado e disse, agora vai. Chegando com os colaboradores, dizendo para eles, calma que todo avião passa por turbulência,
toda boa embarcação passa por tempestade, é o momento que nós estamos vivendo, mas depois a gente vai superar tudo isso. Foi o que aconteceu. Então foram momentos difíceis, mas quando eu olho para trás, eu não olho com tristeza nem com dor. Eu olho com uma baita de uma preparação. Né? Eu olho com uma baita de uma preparação. Eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por aquilo, para que hoje eu pudesse encarar desafios ainda maiores. Com certeza. Fica o aprendizado, né? A gente aprende muito com os nossos erros, né? Mas a vida vai seguindo, a gente não pode desistir, né? A gente fala muito aqui, cara, que o empreendedor ele tem essa visão, né? A maioria poderia ter fechado, né? Vamos encerrar as atividades. E ele sempre persistente, né? Desde muito jovem, né? Foi em frente, seguiu e conseguiu hoje em dia a empresa, né? Superou esse momento da vida, né? E parabéns pela atitude, João, pela sabedoria que você teve, lógico, com a graça de Deus, né? Mas não é qualquer um que faz isso não, João. O cara tem que ter muita sabedoria e principalmente muita coragem. Porque o cara olhar para uma folha de pagamento, ou seja, um monte de funcionário, um monte de família, e o cara com luz atrasada, um monte de dificuldade, cara, não é para qualquer um não. O cara joga a toalha realmente. O cara joga a toalha. Verdade. Né? Esses não são momentos. E Samuel, por lá, teve momentos difíceis? Jonas, assim... É muito planejado, né? É muito não. Eu diria assim, que Deus ele vai preparando e vai dando fardo para cada um segundo as suas condições, né? Sim. Eu, falando dessa situação do João aí, eu tenho só a agradecer a Deus, né? E dizer assim, que realmente está de parabéns, porque não é fácil a pessoa passar por uma turbulência dessa aí e ter, né, muito equilíbrio emocional e saber lidar nas mais diversas situações, porque você ter ali 150 colaboradores com salário atrasado, e claro, a maior preocupação que a gente tem de não atrasar a folha de pagamento, não atrasar ninguém, porque sabe que as pessoas trabalham porque precisam, né? É lógico. E assim, não é fácil não. Eu, graças a Deus, assim, nunca passei assim, essa situação toda, né? Quando eu quebrou só eu, não tinha funcionário. Né? Mas já quebrou, já veio um aprendizado de lá, né? Quebrou, já passamos por dificuldades. Mas não no setor de panificação, né? Não, no setor de panificação não. Isso foi no início, né? Lá no outro empreendimento, né? Mas também tem uma vantagem, né? Tem um aprendizado. Como eu falei agora há pouco, o João é muito ousado. Ele acredita nas coisas realmente. Eu lembro que quando ele começou com a questão do supermercado, ele me mostrou, eu digo, mano, mas não é o nosso segmento. Ele disse, não, mano, mas é isso aqui, olha, arrancar. Mostrou o computador, colocou TI lá e tudo. Eu disse, eu olhei. Aí eu sou mais assim, mais pé no freio, né? Aí mostrou, provou para mais B, eu digo, mano, realmente está muito bacana, muito bem estruturado. É uma mente brilhante, é um cara de uma mente muito visionária, enxerga muito na frente. Mas aí hoje, igual como a gente estava falando agora do posto, né? Eu olhei e disse assim, mano, mas a gente tem time para jogar isso aí. Porque demora um pouco para montar a equipe, né? Então, assim, o projeto estava tudo pronto, o trilho estava pronto. Mas a gente precisa de pessoas. Então, assim, eu não diria que errou. Não, eu não vejo nenhum momento que ele errou. Só que ele estava com a visão na frente do tempo dele. Seria mais ou menos por aí. Foi. Né? Então, assim, é o que eu enxergo. Mas, hoje, graças a Deus, contornou a situação e superou. Mas empreendedor é isso, né? Se o cara tiver medo também, não chega muito longe, tem que ser né? ousado. Tem que ser ousado. Vai errar, né? Mas o cara vai acertando também. Teve uma vez que a gente assistiu uma palestra, não esqueço disso, acho que tu tava comigo, não tava, mano? Você pensa assim, olha, o empreendedor de sucesso, no mínimo, já quebrou 3 vezes. Tu tava comigo, tá? Foi em Belém, né? Foi em Belém. Eu não conheço ninguém que não tenha passado. Todo mundo que bate papo tem aqui, sempre um momento difícil, não tem como. Sempre assim, tem. O empreendedor ele tem essa pegada, né? Porque, como eu costumo dizer assim, que sucesso só se tem aquele que consegue fazer o que os outros não conseguem. Então, em algum momento, você tem um estalo aqui, você enxergou uma coisa, pá, isso aqui é bom, isso aqui eu acredito. E quando você, às vezes, compartilha a ideia com pessoas, tem gente que vai dizer, rapaz, isso não dá certo, não. Normal. Né? Por quê? Porque se você enxergou uma coisa, obviamente os outros ainda não enxergaram. E quando você compartilha, o cara diz, não, isso aqui não dá certo e tal. Mas você está enxergando. Então, o que conta muito é o que você acredita.
Quando a gente começou a padaria, eu esqueci de falar no começo, o pessoal passava por lá e dizia, olhar pro ponto, isso aqui não vai dar certo não. Lembra disso, gente? Sim. Isso não dá certo não. Aí quando a gente começou a distribuir pão, era o que mais falava, todo mundo que distribuiu o pão quebrou. Só que a gente estava focado nos nossos números. Focado onde a gente queria chegar. A gente enxergou uma oportunidade, se essa oportunidade nós vamos pegar. Então é diferente. Você tem que fazer aquilo que você acredita. E se você não acredita, nem entra. Não faz, né? Nem entra. Mas tem muito isso mesmo, galera. Sim. O cara tem um sonho, acredita, ele fala, vão dizer que vai dar errado, não dá para fazer, tu não dá conta de fazer isso, né? E o empreendedor ele tem essa visão diferenciada. Não, cara, ele confia, porque o empreendedor ele sabe do que ele é capaz, né? Ele sabe, ele consegue perceber o seu conhecimento. Não, isso aqui é minha área, isso aqui eu vou conseguir chegar e tal. Você se identifica, né? Se identifica, exatamente. Você cria ali a conexão, né? Você pega e diz assim, rapaz, isso aqui eu gostei, é a minha praia, isso aqui eu me apaixonei por isso aqui. E você enxerga também a oportunidade. Eu acho que esse é o ponto. Se você enxergou uma oportunidade, você cai dentro. Porque você está acreditando naquilo, você está com foco. Você fez o seu planejamento, fez ali a sua conta, diz, rapaz, isso aqui dá certo. Então vai embora, mano. Não tem outro. É isso. Eu vi uma vez, o João estava conversando, eu vi mostrou uma planilha. Era justamente dessa coisa de pão, né? Então, cara, cada grama ali é muito bem planejado, né? Cada quilo de não sei o quê, vocês sabem o custo até para quanto custa um pãozinho, né? Sim. Então é muito planejamento, né, João? É isso que é um pouco do sucesso também, né? Essa dedicação, foco, persistência, mas acima de tudo planejamento, né? Planejamento, boa gestão, né, Jonas? Hoje eu recebi um convite de uma senhora, de uma empreendedora de Santarém, para mim ir lá bater um papo com ela. Aí eu disse para ela que ela quer comigo. Assim, que ela queria que eu desse algumas dicas para ela, assim, como administrar o negócio. Ela está ampliando os negócios dela, está indo para um empreendimento já ampliando mesmo, acho que triplicando o tamanho do negócio dela. Só que ela ainda tem aquele modelo de gestão, Samuel, muito centralizadora, né? Sim. Ainda fica à frente da operação, está à frente do caixa, mas que é a cultura do empreendedor da nossa região, né? Geralmente, ele vai fazer, né? Eu até sempre falo que um dos termômetros nossos para medir a satisfação do cliente, você ouve no caixa. Por quê? Porque o cliente ele fala para o caixa aonde está o problema, aonde é que está a falha. Mas por que ele fala para o caixa? Porque no subconsciente dele, quem está no caixa é o dono, é quem pode resolver. Então, os nossos empreendedores, eles ainda têm muito essa cultura de centralizar e ficar na operação. E eu conversando com ela hoje, Samuel, sobre um pouco daquilo que a gente aprendeu, a respeito de resultado operacional, a respeito de faturamento, CMV, lucro bruto, despesa fixa, variável, para você encontrar seu resultado operacional, para você poder verificar qual é a sua capacidade de investimento, o que você pode fazer, o que você não pode. E ela ficou me olhando, ela disse, mas é possível isso? Eu disse, hoje é dia 2, ontem eu já fechei o resultado das empresas, eu já sei exatamente qual foi o resultado da empresa no mês passado. É muito importante que a senhora tenha os indicadores do seu negócio na sua mão, e eu percebi que ela ficou meio assustada. Porque... Me diga uma coisa, como é que a senhora vai tomar alguma decisão se a senhora não tem o termômetro do seu negócio? Os números falam mais do que qualquer coisa. Quando você, de repente, a senhora está com uma dor de cabeça, a senhora vai aferir sua pressão, né? Se der um 15/10, a senhora sabe que a pressão está. Mas o que lhe falou isso? Os números. Então, esses indicadores eles são muito importantes. E eu lembro que, logo que a gente aprendeu isso, tudo que Samuel aprende, ele coloca logo em prática. E eu não dava muita atenção logo a princípio, e ele cobrava, né? Cobrava. Depois que eu fui entender realmente a importância desses indicadores, né? Porque quando você tem esses indicadores na sua mão, você sabe rapidamente se está tendo desvio na empresa ou não, mesmo você não estando no caixa. Né? Se o preço do seu produto, se a margem de lucro está bem aplicada ou não, se você está tendo desperdício na produção ou não, você sabe isso tudo nos seus indicadores. Então você precisa ter controle, você precisa realmente ter números, ter ferramentas que te forneçam números que realmente vão te balizar nas tuas tomadas de decisão, né? Então, assim, ela ficou, no final de tudo, ela ficou assim, muito feliz e disse, João, tu poderia tirar uns dias para te vir me dar aula disso aqui? E aí eu não consigo olhar para mim sendo um professor, né? Mas eu falei para ela que dentro daquilo que eu pudesse ajudar, que ela contasse comigo. Assim, é aquilo que eu falei, a gente não se enxerga.
dessa forma, né? Como um grande administrador, como um exemplo de boa gestão, porque a gente sabe também, né, das nossas falhas, sabe o quanto a gente ainda precisa melhorar, né, Samuel? Sabe o quanto a gente precisa corrigir nossos negócios, mas a gente ainda tem muitos empreendedores que sofrem por falta de conhecimento, por falta de gestão e acabam ficando escravizados na operação do seu negócio, né, prejudicando até mesmo sua família, por não ter qualidade de vida, por não ter tempo com a família, prejudicando a saúde. Então, eu acho assim que você tem que trabalhar e tem que trabalhar muito sim, mas chega um momento que você precisa formar as pessoas, tem algumas coisas que você precisa começar a delegar, porque você precisa ter tempo para pensar, você precisa ter tempo para planejar, você precisa ter tempo para organizar, você precisa ter tempo para pensar em expandir, né? E tudo isso realmente exige que você não esteja preso ao processo. Se você ficar preso ao processo, realmente você está limitado. É verdade, né? Mas assim, nesse bate-papo aqui, dá para a gente perceber, fazer uma leve distinção entre os dois, né? O João é o acelerador, né? Digamos assim, e o Samuel vai puxando um pouco mais do freio, né? É mais ou menos isso, João? Porque eu vejo assim, que você, no tempo que você falou queria fazer, e ele era um pouco mais centrado, mais focado nos dados, nisso aqui com o pé mais no acelerador, no freio, né? E tem gente que diz que uma sociedade, ela não pode ser os dois da mesma forma, né? Que se são dois que são muito visionários, dificilmente pode dar certo. Porque podem ir os dois, de repente, não dá certo. Geralmente tem um que puxa um pouco mais, que vai desacelerando para poder, senão o outro vai embora. Aqui na empresa é mais ou menos a minha esposa, assim. Senão eu vou muito correndo e a Elaine me puxa. Não, peraí, bora dar uma freadinha, senão a gente pode chegar lá na frente e não dá tão certo assim. Então, vocês acham que... Vocês têm sócios hoje nas empresas? O João é um sócio. Eu sou sócio do João. Não, mas assim, vocês têm a sociedade, né? Tem. Vocês continuam como sócio, então, na gestão também. É assim, Jonas, a gente tem negócios individuais e tem negócios em sociedade. Ah, né? sim. E assim, muito legal essa tua pergunta, porque hoje um dos nossos orgulhos tem sido um dos nossos negócios em sociedade, onde a gente está conseguindo, mesmo não estando presente dentro desse negócio, ver o resultado, né, Samuel? Isso. Né? Inclusive está sendo coordenado e administrado pelo filho de Samuel, né? Uma pessoa também que está sendo formada e está num processo, processo de sucessão. Eu tenho outro sócio ali na Massa Mix, que é o Lucas, né? Que me ajuda, realmente é uma pessoa que faz a diferença. E agora na Panetes também o funcionário mais antigo que nós tínhamos lá, que eu acho que o Van também, acho que nada, já tem uns 15, 18 anos de empresa. Ele também se tornou sócio nosso lá na Panetes, assim, vem fazendo um trabalho brilhante. E, assim, para muita gente, sociedade é um negócio ruim. Na minha visão, continua sendo o melhor negócio do mundo. Porque se você for parar para pensar, as maiores empresas do mundo, elas são sociedade. Ninguém tem um negócio gigantesco, né? Sozinho, né? O que acontece é que, às vezes, você aí, pela cultura, pela falta de disciplina, pela falta de ferramentas, por não trabalhar medindo indicadores, você ainda não está preparado para viver em sociedade. É diferente. Ainda não atingiu a maturidade. Né? Então, quando você não está preparado para viver em sociedade, qualquer coisa mexe com o teu emocional. As coisas começam a parecer que são pessoais. E, na verdade, não são. Né? As decisões são tomadas em cima de número. Né? Eu não posso estar, como o exemplo que eu te falei, assim, meu Deus, está com pressão alta. Né? Mas o que vai me dizer se está ou não está? É o número. Né? Então, a princípio, e eu acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que nós passamos no passado um pouco dessa imaturidade, né, para viver em sociedade, mas hoje eu vejo que a gente está preparado, né, para viver em sociedade devido ao amadurecimento, devido a trabalhar com esses indicadores, ter essas ferramentas, né, esses processos bem definidos, né, que nos ajudam realmente a tomar essas decisões. Eu quero dizer, até a senhora me perguntou hoje, mas tu tem que ter uma pessoa de confiança, né? Eu disse, não é confiança na pessoa, é confiança no processo. É confiança nos indicadores, porque a pessoa, às vezes, ela nem tem a intenção de falhar. Às vezes, ela não tem a intenção de prejudicar. Às vezes, ela tem a melhor das intenções, mas ela fugiu do processo. Os indicadores começam a desandar. Então, onde você vai realmente saber se a coisa está indo bem não é na emoção, é nos indicadores. Beleza. Samuel, quando vocês, hoje, né, quando você faz um balanço, um levantamento, que você olha lá atrás, no início de tudo,
Como é que você se vê hoje? Como é que você vê a sua empresa hoje? Cara, é um motivo de orgulho, né? De ver assim o que a gente cresceu, o que a gente conseguiu conquistar, né? A gente fica muito grato, acho que a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história, tantos clientes que ajudaram na nossa construção, a opinião deles sempre foi favorável. A gente tem assim muita gratidão, né, aos clientes, aos funcionários, né, às instituições como o Sebrae, né? A gente tem muita gratidão, cara. Acho que a palavra que eu tenho hoje olhando para trás é gratidão, gratidão, superação, né? E muito aprendizado. A gente olha para trás assim e diz assim, poxa, né, que o João falou, às vezes a gente não se enxerga. Assim como o João disse ainda agora há pouco, aí tem pessoas que procuram a gente para saber como é que faz, como é que consegue, como é que é isso e tal. E quando sabe um pouco da história, de como se começa, aí mais ainda se tem uma admiração. Mas eu vejo nisso tudo, é que a gente fala, a gente tem muita gratidão, sobretudo a Deus. É verdade, é verdade. Mas, João, não tem isso assim de o empreendimento, o ramo, por exemplo, você iniciou na informática, não deu certo. Sim. O Pires montou um empreendimento de informática e deu certo até hoje, né? Do Amazon, está com a Amazon Educação Profissional. Não tem isso assim do cara ter aptidão, do cara. A fórmula que dá para um não vai dar para outro, não tem um pouco disso? Eu acredito que tem em parte, sabe, Jonas? Mas eu acredito principalmente que se você cria um modelo de excelência de gestão, ele dá certo para qualquer negócio. Então, a partir do momento que você aprende realmente a organizar os processos, a fazer o planejamento do teu negócio, né, que você define as ferramentas que você vai medir esse negócio. Acho que qualquer negócio é negócio. Hoje, né? O processo é que vai... isso. Talvez a gente veio amadurecer neste segmento. Mas a gente até tem conversado muito com o Samuel sobre a possibilidade de investir em outros segmentos também. Uhum. Claro, com o pé no chão, sem querer crescer 50 anos em 5, né, Samuel? Com os pés no chão. Ficou aprendizado. Mas com essas possibilidades, porque a gente enxerga, existe muita oportunidade ainda dentro de Santarém, dentro da nossa região, existe muita oportunidade. Então, a gente está avaliando com carinho para poder... Ainda em fase de planejamento, né? Planejamento. Antes de ir para a execução. É, verdade. E aí, durante todo esse período aí, né, conseguiram construir a marca, e aí veio o João na política. Como é que é da onde vem essa questão, João? Você gosta, né, dessa área da política? Olha, Jonas, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que lá de casa o menos político sou eu, né? Acho que, apesar de ser assim muito dinâmico, mas eu acho que eu sou a pessoa mais reservada de casa, né? Nesse aspecto. Vejo Samuel muito mais comunicativo, muito mais bem relacionado. Meus outros irmãos, Urias, Débora, enfim. Cara, para mim a política ela se resume em Filipenses 2,13, que é Deus quem efetua em nós o querer, como efetuar, como realizar segundo a sua perfeita vontade. Eu observo que o desejo ele já colocou no meu coração, né, no coração da minha família, no coração dos meus amigos. Agora o realizar é no tempo dele, né? Você sabe que a gente já participou de 3 eleições consecutivas. A primeira em 2018, onde nós obtivemos 10.043 votos. Depois concorremos em 2020, 2 anos depois, logo à Prefeitura de Santarém. Ficamos naquele momento em terceiro lugar, com 13.789 votos. E por último agora tivemos a satisfação de mais uma vez participar dessa festa da democracia e triplicamos praticamente a nossa votação, né? Fomos para 28.239 votos, o que nos deu a primeira suplência. Ainda não chegamos ao mandato, mas eu até fiquei feliz quando eu recebi o diploma, que lá no diploma diz assim, que confere este diploma a João de Nazaré Pingarilho Neto, eleito primeiro superpresidente. Então eu já fui eleito, né? É muito bom, né? Não fui não eleito. Mas assim, com relação à política, o desejo é de poder contribuir. Também na esfera governamental. Eu acho que durante muito tempo, nós, cidadãos de bem, fomos omissos à política. Né? A gente
colocaram a política de uma forma para nós, que eu até digo assim, se você procurar alguém e dizer assim, rapaz, o teu filho chegou hoje, Jonas, e diz assim, pai, eu quero ser vereador. Tu vai dizer assim, meu filho, não te mete nisso. Né? Então, a maior parte dos pais hoje, se o filho chegar dizendo que quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser deputado, diz, não te mete nisso, eu não te formei para isso, eu não te preparei para isso. Então, como uma coisa pejorativa, né? Nós começamos a colocar essa questão política como sendo algo realmente ruim. E eu acho que por isso que a gente vem sofrendo muito há tantas décadas, há tantos anos. Porque as pessoas de bem não querem se envolver com a política. Na política não tem espaço vazio, né? Não tem. Se os bons não forem... Então, assim, eu acho que nós temos muitas pessoas boas na política, sabe? Muitas pessoas de bem, muitas pessoas bem intencionadas, preparadas, mas, infelizmente, a grande maioria ainda está na política por ambição, né? Não preocupado com o próximo, não preocupado realmente com o futuro do seu município, do seu estado, da sua nação. Então, eu tenho ainda arde no meu coração o desejo de contribuir com a esfera governamental. Não sei se Deus vai me permitir. Eu creio que vai, senão ele não tinha deixado eu chegar até aqui. Né? Então, eu acredito que no tempo dele, não sei qual é o tempo dele, né? Mas no tempo dele ele vai me dar a oportunidade de contribuir. Quem sabe a gente não é chamado nessa suplência aí, né? Pois é, olha aí, né? Você foi a primeira vez você foi candidato a deputado já. A deputado estadual. A primeira candidatura foi deputado estadual, em 2018. Por que muitos começam como vereador? Por que não te chamou a atenção para ser vereador? Jonas, assim, eu acho que o mandato de vereador é um mandato muito nobre e um dos mais desafiadores que tem, né? O vereador ele é um para-choque. Né? Ele está em contato direto com a população, recebendo as demandas de toda a natureza em cima dele. E a população não tem educação política, ela acha que o vereador tem poder para resolver tudo. Né? E assim, eu acredito que eu me frustraria com o mandato de vereador. Que você não conseguiria realizar, né? Porque fazer, assim, enquanto deputado, apesar de você também ser legislativo, mas você dispõe de algumas emendas parlamentares onde você pode destinar aquilo para algum equipamento público, né? Algum investimento que você vai ver o fruto daquilo depois, né? Por mais que seja o prefeito que vai executar. Então você começa a se sentir realizado, né? Já como vereador, eu acho que isso é muito frustrante, né? Eu acho que apesar da função ser muito nobre, mas deve ser muito frustrante. Eu nunca tive desejo de ser vereador. Talvez não seja muito teu perfil, né, João? Então, mais da cara da execução, né? Não sei se também seria um perfil legal para ser vereador, né, dentro desse conceito. Porque não tem orçamento. Né? Tem essas atribuições do vereador ali, de muita coisa, mas eu acho que talvez não fosse realmente teu perfil. E aí, essa foi a primeira, você candidata a deputado estadual, né? Sim. Depois eu concorri à Prefeitura de Santarém. Prefeitura de Santarém, que foi, né? Se aparecer nos últimos lugares nas pesquisas, segundo as pesquisas. Todas as pesquisas, essas pesquisas, meu Deus do céu. Eu aparecia como o último colocado nas pesquisas, né? Agora até saiu recentemente já uma cogitando a possibilidade da gente concorrer à eleição de Santarém. Eu apareci com 0,3% da intenção de voto, ou seja, eu teria uns 500 votos se a eleição fosse hoje. Então, são pesquisas que vêm para formar a opinião das pessoas. Pessoas que, infelizmente, no meu entender, não vou aqui julgar, mas eu acredito que acabam recebendo algum valor para propagar o nome de alguém. E infelizmente, isso ainda funciona, né? Infelizmente, isso ainda funciona. As pessoas recebem uma pesquisa adulterada, mas forma a opinião delas. Olha, o fulano está forte. E a população ainda tem muito isso, né? De votar em quem está forte, de votar em quem vai ganhar. De votar... Então, eu não gosto dessa política. Eu não gosto desse modelo de fazer política. Eu te confesso até que eu já recebi, né, convites e propostas para, de certa forma, ajudar na pesquisa para o meu nome aparecer lá em cima. E eu nunca quis. Para mim, o que vale é quando abre as urnas. Né? É isso aí. E aí, por último, agora, recente, né, para deputado estadual novamente. E foi uma diferença muito grande, né? São quase 3 vezes mais votos, né? Saiu de 10, foi 10 na primeira, né? 10 para quase 30. 28, foi quase 30, né? É uma diferença muito grande. O que você atribui a esse crescimento, João? Eu acredito que o nome, né, Jonas, vai se tornando mais conhecido. A experiência
de se construir o projeto político também aumenta, né, a cada eleição. A formação da equipe também, que não é diferente do empreendimento. Você precisa ter uma boa equipe para você fazer política. Assim, eu acho que o bom nome, eu acho que a boa estratégia, a boa equipe, né, que vai sendo formado no decorrer do tempo é o que vai também ganhando espaço, ganhando a confiança da população. Não. Samuel, como é que tem sido o papel da família aí no crescimento da empresa? Esposa, como é que tem sido durante esse período todo aí? A importância nesse crescimento da empresa? Cara, o setor de planificação normalmente é uma empresa familiar, né? E, tipo assim, pra mim, hoje, né, ter aí a minha esposa, trabalhar comigo o tempo todo, né? Primeiro lá atrás trabalhou comigo a minha mãe, meus irmãos, né? Hoje a minha esposa está comigo o tempo todo, meu filho, como a gente falou agora há pouco, está tomando de conta ali da planificadora da Fernando Guilhom, da Bom Plano Fernando Guilhom, e tipo assim, eu tenho muita satisfação de ver o pessoal trabalhando comigo, é muito bom você Família, construir né? em família as coisas, né? Acho que isso aí dá mais prazer ainda as coisas. Você falou, é meio que não diria uma norma, mas é meio que uma praxe ser setor de planificação ser de família, geralmente? Normalmente ele é muito familiar, né? Uma característica dele geral. Agora, quando a empresa toma um corpo, né? Que ela tem ali uma gestão mais profissionalizada, e a tendência é ir diminuindo aí a presença da família, né? Naturalmente. Mas não diminuindo porque não se precisa. Que um vai tomar conta de um, outro toma conta de outro, igual como aconteceu com a gente. Uhum. Né? Naturalmente isso vai acontecendo. Né? Mas hoje a gente se sente muito feliz de poder estar vendo aí a família estar junto. Muito bom, muito bom. Né? E estar desenvolvendo aí o setor. Legal. E quando o João enveredou para o lado político, qual foi a sua percepção? Uma boa pessoa, né? Um cara muito focado. Acho que seria um gestor muito bom, João. Eu vejo duas vertentes, né? A primeira vertente é um cara arrojado, que a gente falou, um cara que tem visão, né? Que tem visão de expansão, de crescimento. Não vejo o João, como a gente falou agora há pouco, ser um vereador. Acho que seria muito frustrante para ele, porque ele é um executor, ele é um planejador executor. E se você deixa uma Ferrari dessa parada na garagem, é meio sem sentido, ainda mais se tiver com o pneu furado. É como mais ou menos a gente enxerga um vereador. Então, assim, é um cara de muito potencial, acredito que ele tem muito para somar aí com a população, para ajudar no desenvolvimento da nossa região, da cidade. Acredito nisso. A gente vê claramente isso aí na visão empresarial dele. Mas tem o outro lado que eu vejo também, a questão que eu sempre falo para ele, mano, bora largar esse negócio, bora focar nas empresas, vamos procurar desenvolver, porque querendo ou não, tudo que você faz, ele exige dedicação. Mas como agora há pouco eu falei também, ele tem um foco, né? Ele acredita nisso, ele acha que isso é uma forma de pegar, de desenvolver, de ajudar, né? E também cresce, querendo ou não, em conhecimento, né? Você vai conhecendo ali como se trabalha no meio político, como é que você, tipo assim, vê várias coisas, conhece também no meio político, no meio empresarial, querendo ou não, tudo que você vai fazer de novo te traz também benefícios. Então a política tem os benefícios dela, de você pegar e estar ali conhecendo uma camada de pessoas que você não consegue abraçar, né, dentro do setor que a gente está. Isso, cara, é muito importante para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Tudo gira em torno da política. Sem dúvida alguma. Eu demorei para concordar com ele, né? Eu lembro que a primeira vez que ele vinha para prefeito em Prainha, né? E digo, não, vai tomar conta do trabalho. E o João, é uma coisa que eu admiro nele, assim, a questão da honra, né? Ele pegou e disse, mano, se tu não me abençoar, eu não vou, não. Né? E assim, é um princípio muito bonito nele, muito nobre, eu diria. Ele disse, não, meu apoio tu não tem. Aí ficou meio triste, disse, mas mano, tu deixa eu pelo menos apoiar lá o candidato lá. Aí eu disse, não, pode ir lá e tal, tranquilo. Mas assim, ele teria a chance de pegar e vir para prefeito em Prainha, né? E aí depois que teve essa rodada, eu digo, não, agora a gente vai para deputado estadual, aí a gente já começou a trabalhar mais junto,
nessa veia política. Eu não sou muito envolvido, eu apoio aconselhando dentro daquilo que eu posso aconselhar, mas eu não tenho um entendimento político, eu não sou muito dessa veia política. Entendi. João, você também foi secretário, né? No período Secretário de Planejamento. Como é que foi esse aprendizado lá, João? Jonas, foi fantástico, cara. Fantástico, assim. Eu até agradeço, né, ao prefeito Nélio por ter feito esse convite e ter insistido para que a gente participasse do governo. Você olhar a coisa pública de fora é uma coisa, você estar dentro dela é outra coisa. E eu posso dizer que eu levei algumas pegadas, algumas coisas do setor privado para dentro da Secretaria de Planejamento, né? Mas também trouxe de lá muitas experiências, né? A coisa pública ela é diferente, né? Por exemplo, no setor privado, aquilo que não é proibido é permitido, ou seja, o céu é o limite, né? Você pode avançar. A coisa pública é diferente. Aquilo que não é permitido em lei, aquilo que não é aprovado em lei, aquilo que a legislação não permite, você não pode fazer. Então, a gente chega lá e esbarra em todo um processo muito burocrático, né? E se torna a coisa muito mais lenta do que a gente imagina. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi e achei muito legal foi a questão orçamentária, né? O planejamento orçamentário da coisa pública. E até digo que as grandes empresas elas trabalham isso com excelência. Eu acho que nós até precisamos amadurecer e crescer ainda mais nessa questão orçamentária. Por exemplo... a coisa pública, você está falando, precisa melhorar, João. Eu acho que a coisa pública precisa desburocratizar mais, né, ser mais dinâmica. Eu acho que a gente precisa de mudança na legislação para que isso aconteça. Ela precisa ser mais dinâmica, que ela perde muito tempo, perde muito dinheiro por conta disso. Mas também eu penso que a coisa privada precisa ser, às vezes, um pouco mais burocrática. Eu acho que se a gente encontrasse um equilíbrio entre as duas seria o ideal, entende? Entendi. Então, eu não posso dizer que tudo que tem na coisa pública, o formato, o modelo de gestão é ruim. Não é. Eu acho que se a gente trouxesse também muita coisa para a gestão privada, seria interessante. Por exemplo, você imagina que para aprovar um orçamento, imagina da tua administração doméstica, da tua casa, você estima que você vai gastar, sei lá, R$100 de energia por mês. Difícil de falar em R$100 hoje, né? Vamos fazer um cálculo, R$1.000 de energia por mês. Dentro de um planejamento orçamentário, você não vai planejar aquilo de forma mensal, você vai planejar isso de forma anual. Ou seja, então se você estima que você tem um gasto de R$1.000 por mês, então você tem um orçamento de R$12.000 para gastar com energia. Então se você tem hoje, no mês de janeiro, um gasto de R$1.500, você já percebe que se manter esse ritmo, você vai furar o teto de gasto ali do orçamento, você vai furar o teto do orçamento. Então você precisa equilibrar isso, né? Então se eu tive 1.500 de gasto, eu preciso ter esse mês só 500, já para entrar num equilíbrio de despesa com energia. Então assim, isso é algo muito interessante, que eu acho que a gente pode trazer também para a gestão privada, né? Esse planejamento orçamentário, que na verdade ele é uma previsão, né? Não ultrapassar aquele teto, isso, né? Ele pode ultrapassar, isso é previsto em lei também com suplementação, né, de orçamento, porque as coisas são muito dinâmicas, né? Então é possível, mas isso precisa ser passado na Câmara, né? Precisa passar pela Câmara e dizer, vamos precisar ter um aumento de gasto por causa disso. É igual, por exemplo, dentro da empresa. Dentro da empresa a gente pode planejar, da mesma forma que a gente está falando da despesa com energia, planejar que a gente vai gastar 12 mil no ano. Mas de repente a estimativa de faturamento, de receita, ela sobe. Isso justifica que você venha a ter também um aumento de despesa proporcional ao aumento da receita. Só que na coisa pública isso vai para a Câmara para ser aprovado. E lá tem um conselho que vai avaliar, dizer, realmente tem um aumento de receita, então é justificável esse aumento de despesa. Na esfera privada não é muito assim, né? Então a gente fica com isso um pouco solto, não tem um conselho para estar administrando essas coisas. Eu quero até fazer uma correção. Não é que não tenha na coisa privada, mas isso você só vê nas grandes empresas, nas multinacionais. É um conselho fiscal, acompanhando, né, o planejamento orçamentário, né, acompanhando as tomadas de decisão.
Geralmente aqui na pequena empresa, nas empresas ainda no nosso porte, essas decisões são muito acompanhadas no dia a dia, no mês a mês, no resultado de cada mês. Mas eu acho que se a gente planejasse um pouco mais a longo prazo, planejasse para daqui, como é o plano diretor de um município, né? Planejar daqui a 10 anos, como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Acho que se a gente planejasse melhor no setor privado, a gente teria muito mais ganho. Planejar de 4 em 4 anos, como é o plano plurianual, né? E planejar anualmente. Eu acho que se a gente traz esse ensinamento da coisa pública, que não chegaram nesse entendimento à toa, né? Com certeza teve muito estudo para que chegasse nesse entendimento, eu acho que o setor privado também ganharia muito. Esse é um ponto positivo do setor público, né, da esfera governamental. O setor, né, o ponto negativo é a questão da burocracia, porque aí a coisa se torna muito lenta. E aí no setor privado tem coisa que você não pode ser muito lento para tomar decisão, né? Porque senão você perde. Eu digo assim que o cara no setor privado ele é igual um caçador, né? Ele sai para o meio do mato, quando ele enxerga a caça ele precisa atirar. E se ele ainda for perguntar se pode usar bala ou não, ele pode perder a caça, né? Então eu acho que a gente precisava de um equilíbrio entre esse planejamento entre o público e o privado, né? Se a gente conseguisse chegar num ponto de equilíbrio entre os dois, eu acho que ganharia muito o setor privado, ganharia muito o setor público, né? Mas ficou um aprendizado, né, João, de lá dessa experiência que tu tiveste, né? Sim, então, lá a gente trabalhou não só com a parte do planejamento orçamentário, mas também a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, né? Aí o nome da se estende Indústria, Comércio e Tecnologia. Então, assim, foi uma baita de uma oportunidade, uma baita de um aprendizado. E assim, eu fico muito feliz, né? Tenho certeza que deixamos a nossa contribuição. Eu, enquanto secretário, fiquei acho que 9 meses à frente da secretaria, me afastei para concorrer a deputado, mas a gente conseguiu trazer para Santarém, isso para mim é um motivo de satisfação, mais de 8 milhões de reais de emenda parlamentar que a gente conseguiu buscar junto ao senador Zequinha Marini. Inclusive aquela rua Diamantino, Travessa Diamantino lá, está sendo asfaltada, né? São várias quadras, são vários quilômetros de asfalto, está sendo asfaltada com uma emenda de 6 milhões que a gente conseguiu para a infraestrutura. Isso para mim é gratificante. Eu poder ver que de alguma forma a gente está contribuindo para a vida das pessoas. Conseguimos também 1,5 milhão para média e alta complexidade da saúde. A gente sabe o quanto o povo sofre na saúde em Santarém. Então, essas coisas alegram a gente. Agora, recentemente, a gente conseguiu fazer a entrega de uma van que foi comprada e entregamos vários computadores lá, representando o senador Zequinha Marini, emenda parlamentar dele, para a prefeitura, para a secretaria. Então, assim, você imagina, eu consegui esse recurso no início de 2021. Só 2 anos depois, ele está sendo de fato realizado. Complicado, né? Então, consegui esse recurso também no início de 2021. A pavimentação começou a ser feita agora, ou seja, 2 anos para executar. Culpa da gestão pública municipal? Não é. A falha não está sendo na municipal. É em todo o processo burocrático que tem lá em Brasília também para liberar o recurso. No Brasil inteiro para é que ele assim, venha né? a ser executado. Então, essa lentidão da coisa pública, né? O fato de ser muito burocrata é o que atrapalha. Mas, assim, eu acho que a gente precisa se moldar, precisa se adaptar. E para mim, assim, foi um baita de um aprendizado. Eu não me arrependo nem um pouco. Apesar das duras críticas que recebi, né, por ter aceitado ser secretário de Planejamento, eu não me arrependo. Até porque uma das coisas que eu ouvi muito de alguns eleitores foi dizer assim, rapaz, eu queria muito votar em ti, mas eu percebi que tu não tinha experiência na administração da coisa pública. Tinha experiência na administração privada, mas a coisa pública é diferente. Então eu sinto que é mais aí um conhecimento que vem para o currículo, para quem sabe um dia, né? Se assim for da vontade de Deus, a gente está à frente da Prefeitura de Santarém. E foi bem, né? Que saiu de secretário para concorrer e teve quase 30 mil votos. Foi bom, com certeza. Foi bom. Meus amigos, cara, a gente ficaria aqui, não sei nem quanto tempo mais falando, o papo tá muito bom. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a audiência da Vox agradece muito. Mas também não poderia deixar de falar aqui, você foi também premiado pela Associação Comercial, né, João? Lá você teve foi um prêmio na associação, né? Isso, em 2021 foi? 2021. Foi. A gente recebeu o prêmio de empresa
do ano, né, da Associação Comercial e Empresarial de Santarém. Um reconhecimento, né, justo, né, também esteve no Prêmio Vox também. Pois é, destaque empreendedor, empresarial, né, destaque 2021 empresarial também. 2022. Isso é mais do que justo para a carreira, não, com certeza, é uma homenagem que realmente você merece. Merecida. E o Samuel, recentemente agora, né, o empreendedor, né, empreendedor do ano aí da revista também, estava lá no prêmio com a gente fica muito feliz, cara. Como é que foi lá para o evento? O evento foi maravilhoso, parabéns, a gente gostou muito e eu acho muito bacana, porque isso é uma forma de motivar o meio empresarial, né, o empreendedor a estar realmente se esforçando, se dedicando. Acho que todo reconhecimento ele engrandece e enobrece aí o empreendedor. Legal, legal. O João também foi no prêmio da Vox, João. Esse ano não, no último foi no penúltimo, né, João? É um estímulo, né? Esse reconhecimento ele serve de estímulo, né? Para que a gente possa continuar trabalhando, continuar se dedicando, né, Samuel? Porque... E realmente reconhecer que o prêmio é de toda uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, né? É de toda uma equipe. O resultado do trabalho da equipe toda. A gente sempre encerra aqui, cara, o que você diria para alguém que quer montar o seu próprio negócio? O que você diria? O cara às vezes fica tentando, esse ano eu vou montar, aí ele deixa para o ano que vem, o ano vai passando e o cara, quando vê, não fez nada. O que você diria para uma pessoa que quer entrar na vida empresarial, como empreendedor? Vamos começar pelo Samuel agora. Samuel que... Eu acredito que para todo aquele que quer começar um negócio, acho que você tem que primeiro conhecer do negócio. Né? Você conhecer, você enxergar. Se você conhece do negócio, você enxergou a oportunidade, então monte seu plano de negócio, acredite no negócio e se esforce ao máximo, se dedique ao máximo que vai ter resultado, vai dar certo. Dedicação é acima de tudo. Né? Isso. E João, o que você diria aí para quem está nos ouvindo, para quem quer montar o seu próprio negócio? Olha, Jonas, eu acho que começa por você acreditar, né? Você precisa acreditar naquilo que você está começando. Porque se você entrar com dúvida, a coisa não vai dar certo. Você precisa acreditar e se dedicar realmente para dar seu melhor, né? Para tentar encantar seu cliente, né? Tentar também encontrar qual é a necessidade dele, né? Porque você encanta seu cliente entendendo qual é a necessidade dele. Eu digo que o empreendedor, o comerciante, ele resolve o problema dos outros, né? Então, a gente acaba trabalhando para resolver o problema dos outros. Então, a gente precisa identificar esse problema e trabalhar para, da melhor forma possível, resolver o problema da pessoa que vai estar envolvida, né? Na condição de cliente desse negócio. Então, você acreditar e, a partir do momento que você abrir, você perseverar. Você ser constante e perseverar. Porque, como o Samuel falou, todo negócio, a início, ele é muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente que abre um negócio achando que já vai ganhar dinheiro nos primeiros meses. Não é bem assim. Pode até acontecer, existem exceções. Mas, geralmente, você começa o negócio e, às vezes, no primeiro ano, você ainda precisa tirar de um lugar para manter aquele organismo vivo, né? Perfeito. Então, você precisa perseverar, ter paciência, que vai. É o tempo que você também vai ganhando, posso dizer assim, que musculatura empreendedora, né? Você vai começando a criar suas ferramentas de medir seu negócio, você vai começando a avaliar, vendo onde é que você está acertando, onde é que você está errando, e a coisa ela vai se ajustando, né? Você vai se ajustando até mesmo a necessidade do cliente. Então, perseverar que, sem dúvida alguma, vai dar certo. Legal, legal. Se voltasse no tempo, você refaria tudo? A gente refaria tudo, mas com muito mais acertos, né? Acho que tudo que se errou é um aprendizado. Hoje a gente faria de maneira diferente algumas coisas, mas pela experiência do que não deu certo. Então a gente faria assim tudo de novo, do que começou. Legal. Muito bem, parabéns pelo empreendimento. A gente fica muito feliz de ter vocês por aqui. Pessoal, olha, mais um VoxCast aqui que a gente teve a honra de receber aqui. João Pingarilho, né? O Samuel Pingarilho, irmãos, né? Empreendedores. A gente agradece, tá, cara? Muito obrigado aí por vocês, João. Obrigado, Jonas. Papo muito bom. Obrigado. Legal.
Com a imagem de Elivaldo Reis, esse foi mais um VoxCast, o podcast da voxmais.com. Forte abraço, até a próxima.